Um dos motivos que eu quis trazer essa dança, assim, no início, principalmente dessa aula, é muito simples, né? A gente vai falar de vícios e compulsões, e quando a gente tem a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa vitalidade, o nosso nível de prana circulando no corpo e na mente, isso não deixa espaço para os vícios e as compulsões surgirem. Então, quando a gente está falando da saúde mental e física, sempre o melhor é se prevenir, né? E uma simples dança já é suficiente para isso. A dança, ela tem essa simplicidade de nos colocar em contato com uma naturalidade da gente, com uma inocência do corpo muito grande e com uma forma de expressão também, expressão de qualquer sentimento que a gente tenha, esteja sentindo, que muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas o corpo ele é inteligente. Então, se a gente pudesse, todos os dias, que sejam 5, 10 minutos, a gente usar dessa inocência do corpo para expressar qualquer coisa que esteja acontecendo dentro, a gente previne, né, o acúmulo de muitas coisas que nos levam a doenças. Então, queria abrir a aula hoje assim. Se alguém quiser comentar alguma coisa de como se sentiu, de como está se sentindo, mesmo que foram 10 minutinhos só. Eu já estava com a tua voz entrando no meu, eu já estava quase já indo. Ah, me senti muito bem. Também, apesar de estar chegando agora, a gente está se conhecendo agora, já me senti à vontade de sair dançando. Quando eu vi meu tambor ali, que fazia tempo que eu não pegava, no final já estava batendo. Deixei rolar. Eu vi, Gabi, achei lindo. Falei, ai, tambor, tão bom. Às vezes eu esqueço que é bom tocar o tambor para espantar o... A gente precisa de lembranças, né? A gente precisa de esses diariamente de alguém nos lembrando de uma maneira ou de outra, né? Porque assim a gente tende a cair no esquecimento. Uhum. E o motivo do nosso retiro também é para a gente se relembrar. Uhum. E Gabi, seja bem-vinda, então, primeira vez que você está vindo, né? Eu e a Guita ali, a gente está fazendo essas aulas em setembro com o propósito da primavera, né? Que é essa estação tão florida, tão renovadora, onde a natureza está em festa, né? E aonde a gente pode olhar para a nossa vida e renovar os ciclos. A primavera é o começo do florescer de vida, de projetos, da nossa energia, né? Então, é aquela hora de mostrar a cara, pôr os nossos projetos no mundo, pôr energia nas nossas decisões, nas mudanças, né? Enfim, na nossa vida. E depois a gente quer apresentar aqui também, a nossa intenção é apresentar o Retiro Florescer, que a gente vai fazer no dia 14, 15 e 16 de outubro, lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina, que eu estou em Santa Catarina. Em Santa Catarina, ótimo, ó, vizinha. É isso. Não, tô bem afim de ir. Vai ter mesmo? 14, 15, 16? 14, 15 e Vai 16. ter mesmo. Claro que vai ter mesmo. Vai ter Então, mesmo. então provavelmente vamos nos encontrar lá. Ótimo. Eu já ótimo. tô. Eu vi as gravações, eu não consegui fazer ao vivo nas outras, mas eu estou acompanhando nas gravações. Legal, bacana, bacana. Bom, então deixa eu compartilhar aqui para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Tá aparecendo? Agora tá. Tá. Bom, então, nosso tema, né, de falar de obesidade, compulsão alimentar e outros vícios, como a Guita Liz já estava trazendo, né, essa percepção da ligação corpo, mente e emoção, né, e a gente tendo esse momento que a gente teve agora,
de poder extravasar, de poder colocar algumas, né, dessas emoções para fora, a gente usar o corpo como veículo para lidar com essas emoções. E a obesidade tem muito a ver com isso, que a gente vai comentar aqui, né? Então, por exemplo, o que é compulsão alimentar? Alguém quer arriscar um palpite, assim, de dizer o que é, no contexto, assim, para vocês, né? O que é compulsão alimentar? O que me vem na cabeça é que Uma fome de prazer? De conforto? Sei lá, buscar, né, na comida alguma compensação. Exatamente. Uhum, uhum. É interessante a gente trazer isso porque existe alguns equívocos, né? Muitas pessoas acham que tem compulsão alimentar, mas não tem, tá? A compulsão alimentar, ela ela tem algumas características para ser diagnosticado como compulsão alimentar. E o que acontece? Acontece que a pessoa, em uma única refeição, ela é capaz de ingerir sem controle, tipo assim, o que ela comeria em uma semana. E isso tem que acontecer pelo menos uma vez por semana, para ser colocado dentro do que é a compulsão alimentar. Então, a palavra-chave é a falta de controle. E a primeira palavra-chave é a falta de controle. A segunda é realmente essa incapacidade de lidar com as emoções internas. Uhum, uhum. É. Então, não é assim, saí hoje, comi 10 pedaços de pizzas, eu tenho compulsão alimentar. Não é isso. Tá? Muita gente acha que é assim, mas não é. Tá? Então, compulsão alimentar é uma grande ingestão de 10.000 calorias, muita mesmo, muita, sem controle, pelo menos uma vez por semana, por um período de tempo, tá? É. E acaba sendo uma relação com a comida um pouco vergonhosa também, né? Muitas vezes os relatos são que, por exemplo, imagina que uma amiga minha me chamou para almoçar. Eu já almocei antes, já comi em casa, escondido aquele monte de comida ou de besteira, né? Aí saio para almoçar. Então, muitas vezes, socialmente falando, no trabalho, com a família, reunião de família ou reunião, né, com amigos e tal, fica parecendo que aquela pessoa não tem essa compulsão de sair comendo muito. Mas no escondido dela, ou seja, na vida privada, quando está só ela, né, quando ninguém está olhando, ela tem esse hábito compulsivo com a comida como a Guita ali falou, a pessoa, ela é como se ela tivesse uma desidentificação, né? É como se você, sei lá, fosse abduzido, não sei o que passou nesse período de 2 horas, por exemplo, mas eu sei que na minha cozinha tem um monte de salgadinho lá, daqueles pacotes de salgadinho, um monte de pote de sorvete, tudo, sabe? É como se a pessoa realmente ela sai de si e ela come, depois ela volta a si e ela vê o que ela fez. Tanto que a pessoa come muito rápido, a pessoa que tem compulsão, né? Ela não sente o paladar, né? Igual a Gabi falou aqui, na coisa da fome, do prazer, busca do prazer, mas é interessante que num processo, num quadro patológico de compulsão alimentar, a pessoa não sente o paladar, né? Ela não sente a comida, o sabor ali, ela está comendo simplesmente porque ela precisa mandar a comida para dentro, é como se fosse não, é um gatilho no cérebro que traz para ela uma sensação, um sinal de perigo, um sinal de alerta, né? E ela acaba usando a comida como uma forma de proteção, ou uma forma de aconchego para se acalmar. Ela está muito ligada com esse preencher um vazio, né? Um vazio existencial que tem dentro. Então, desculpa, deixa eu tirar o WhatsApp do computador. Pronto.
Então, voltando a isso, né? Aquele vazio muito grande que a gente sente, e isso dentro dos traços de caráter, que é por onde eu trabalho mais, a gente explica bastante. Tem alguns tipos de traços de caráter que têm mais tendência a ter a compulsão alimentar, tá? Pelo medo, pelo vazio, pelo medo de se sentir abandonado, entre outras coisas. Uma aí entrando nisso, né, que ele está falando da questão das dores existenciais por trás da compulsão, né? Então, por exemplo, a comida, aqui falando especificamente da compulsão alimentar, e isso também pode ser estendido para outras dinâmicas de vícios, né? Quando a gente come, quando a gente coloca alguma coisa na boca, nada mais é do que essa fase oral, né? O Freud, quando trouxe o desenvolvimento lá da psicanálise, e depois isso foi sendo mais estudado, né, a fundo por outros estudiosos e tal, mas ele trouxe muito essa ideia da fase oral da criança, do desenvolvimento ali na fase de mamar, né, de ser nutrida pela mãe, e esse prazer na boca. Então, a primeira área de prazer que a gente sente no corpo quando a gente vem ao mundo é a boca, né? Por isso que criança, bebezinho, leva tudo na boca, ela identifica o mundo pela boca, né? Pega a mão e põe na boca, pega o pé e põe na boca, pega todos os objetos e põe na boca, né? A primeira área de reconhecimento do mundo, dessa troca de informação com o mundo, é através da boca, né? É a fase oral. E essa fase, ela é uma fase muito característica da ferida do abandono, né? Porque é como se fosse assim, o bebê, ele está lá chorando no berço, né? Aí pode ser que a mãe, não sei, o peito empedrou, o leite empedrou, o peito deu mastite, alguma coisa assim, né? A mãe não consegue, de alguma forma, amamentar aquela criança, ou a mãe pode acontecer, o que acontece, infelizmente, muito, né? Depressão pós-parto, a mãe simplesmente não consegue alimentar aquela criança. Aquela criança, não tendo colo materno, porque não é só o valor, a nutrição, não é só o leite, mas é o afeto, né? Que quando a mãe pega no colo, quando o bebê reconhece o rosto da mãe, o sorriso da mãe, a fala da mãe, tudo aquilo, isso nutre essa criança de maneira emocional. Então, quando ela chora pela fome, não é só a fome do estômago, mas é a fome da nutrição, do tipo, eu quero que alguém me pegue no colo para eu me sentir assim, gostosinha, né, confortável. Eu quero minha mãe, que é o ser que eu passei 9 meses lá dentro da barriga dela, eu quero aquela sensação de conforto, né? Então, tem muitas pessoas que têm uma relação com a comida que é uma relação de conforto. Ah, eu tive um dia muito estressante hoje, eu estou muito cansada, eu vou comer uma coisa gostosa para me dar esse autocuidado. Tudo bem, né? Se essa coisa gostosa for uma coisa realmente natural e for dentro do que é vamos dizer, o que é dentro de algo ali que não vai prejudicar o seu corpo, né? Mas se isso vai para um lado patológico, do tipo, eu como, mas eu nunca me sinto saciada, eu nunca me sinto confortada, eu nunca me sinto satisfeita, né? Aí isso começa a ser algo patológico, dessa ferida do abandono, que está sempre ali, como se fosse aquele alarme, né? Aquele sensor de perigo aqui no meu cérebro, então eu estou sempre precisando de comida para me dar um conforto, entende? E aí, esses gatilhos, né, que é interessante da gente perceber. Por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, eu trabalhei tanto hoje, o dia foi tão cansado, e eu preciso me recompensar. Então, a comida vira a questão do troféu, né? Do tipo assim, é como se fosse assim, eu trabalhei tanto, ninguém reconheceu o meu trabalho, mas eu vou me reconhecer me dando um prêmio, sei lá, vou sair da dieta, né? Por exemplo. E aí isso acaba virando uma relação patológica com a comida, porque, de novo, ela está fazendo um papel que eu esperaria que alguém fizesse, né? Que alguém olhasse para mim, que alguém reconhecesse o meu valor, ou seja, eu estou transferindo para a comida uma coisa que, na verdade, eu queria que alguém me atendesse, alguma necessidade que eu queria, sei lá, que meu chefe elogiasse meu trabalho, ou eu queria chegar em casa e me sentir acolhida pelo meu marido, né? Ou eu queria me sentir bem em casa, aquela sensação de conforto, enfim.
acaba trazendo isso. Então, na verdade, o problema da obesidade em si é quando a pessoa acaba buscando na comida um alívio, seja para o que for, né? Seja por uma dor existencial, seja por um gatilho emocional, seja por uma recompensa, ela está buscando, ela está transferindo para a comida alguma emoção. Faz sentido? E isso também a gente está falando da comida, mas assim, a gente pode estar colocando a bebida, o cigarro, a droga, é tudo no mesmo pacote, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que todo final do dia a recompensa é uma cervejinha, só que a cervejinha nunca vem só, né? Aí vem a cervejinha, aí vem a mandioquinha, aí vem o churrasquinho, aí vem não sei mais o quê, e aí passa horas e horas e horas se estafando com tudo aquilo, e aí, eu só fumo quando eu bebo, e aí bebe a noite inteira, fuma a noite inteira, né? E aí vai um emendando no outro, né? E eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque antes que eu me esqueça, porque eu senti isso agora vindo assim, esse buraco que a gente sente dentro, que a gente fala, eu quero minha mãe, eu quero esse conforto, eu quero esse carinho, mas quando a gente ainda vai mais fundo, esse buraco é a ausência da gente mesma. E é aí que entra o papel da meditação, né? De você se preencher com a sua própria presença. Porque o que a gente é simplesmente amor. O amor, ele não precisa de mais nada, ele transborda, ele quer compartilhar e ele não quer tomar nada, né? Então, existem níveis de consciência que a gente precisa levar a pessoa. Uhum. Eu ouvi uma pessoa, um psicanalista comentando, fazendo um comentário que eu achei sensacional, que ele falou assim, é como se a pessoa que tem a compulsão, né, e aqui é interessante porque quando a gente fala em vício, cigarro, bebida, né, o álcool em si, a gente ainda está falando da boca, a gente, enfim, de qualquer jeito ainda está falando dessa região oral, né? E o mais interessante é que o cigarro, a gente puxa a fumaça para dentro, é como se realmente tivesse um buraco, algo aqui que eu quero jogar um ar para dentro e preencher, né? E a gente se esquece que o ar, né? Esse prana que a gente respira, essa vitalidade, isso aqui está aqui, gente, livre, né? Total gratuito, e a gente pode, através de técnicas de respiração, atingir esse local de calmaria, isso que a Gita lhe trouxe, né, da completude, porque eu já vi alguns psicanalistas também falando, eu acho interessante isso, que é assim, a gente, quando era bebê, no ventre da mãe, a gente tinha uma sensação de ser um com ela, como se a gente fosse um único ser ali fundido com aquela mulher que a gente chama de mãe e que tem esse papel de mãe na nossa vida. Quando a gente nasce, quando tem a ruptura do cordão umbilical, a criança, inclusive, leva um tempo para entender que ela já nasceu, que ela não é um ser, né, grudado na mãe, que ela é um ser independente, mas isso cria uma ruptura de falta. Então, para a psicanálise, né, nós seres humanos, todos somos seres faltantes. Somos seres que a gente passa a vida buscando coisas, buscando algo ou alguém que preencha essa completude que um dia a gente sentiu lá no ventre, lá no útero da nossa mãe, né? Só que isso nunca vai acontecer, porque nenhuma pessoa contém esse poder e nenhuma coisa tem esse poder, a não ser a gente mesmo. A não ser a gente pegar para a gente esse papel de falar, então tá, eu vou aprender a me completar. Não sei bem como que é isso, não sei qual que é o meu caminho, mas eu vou experimentar, né? A meditação é um caminho, a respiração é um caminho, a alimentação consciente, né, é um caminho que eu junto a alimentação, ela deixa de ser uma patologia, uma compulsão, e ela vira uma coisa saudável, né? Tem vários caminhos para a gente aprendendo a se auto-preencher. E o que esse médico falou que eu achei interessante, ele falou assim, quando a gente está só comendo, sabe aquela coisa que você chega na frente da TV e fica comendo, ou fica lá vendo coisa no Instagram e comendo, sem presença, sem você estar ali assim, do tipo, sentindo a comida, saboreando, né, sensoriando aquilo que você está experimentando,
quando a gente está nesse modo só jogar comida para dentro, a gente está se enchendo de coisas. Mas esse não é o caminho. O caminho é a gente se preencher. Porque aí sim a gente traz essa questão de que é muito mais, não é o elemento físico, não é o alimento, não é o cigarro, não é a bebida, não é a droga que vai trazer isso. Ou seja, não é uma coisa de fora que vai me preencher, é uma coisa aqui de dentro, né? Como é que fala? É uma paz eu comigo mesmo que eu consigo me preencher e aí eu consigo funcionar na vida sem tantos percalços, né? Sem tantos problemas de vida em geral. Faz sentido ou fica confuso? A coisa da droga também, ela tem essa coisa de te desconectar da realidade, né? A dor que a pessoa sente é tão grande, que é mais essa coisa da desconexão da dor é muito presente. Aí a gente não está nem querendo preencher alguma coisa, a gente está querendo realmente desconectar daquela emoção, daquela dor profunda que a gente está sentindo. Isso. Mas quando a gente vai de novo, assim, na profundidade, tirando todas as camadas, é a ausência da gente mesmo, né? Que nem... que só a meditação traz isso, tá? Essa presença real, que talvez... É muito doido de explicar, porque realmente não tem palavras. Você se torna um com o universo, assim. Então, é isso, assim, é essa presença dessa unidade com o todo. É disso que a gente está falando. Sim, sim. Que é a camada mais profunda. São pouquíssimas pessoas que conseguem chegar ali, sabe? Porque ainda fica um pouco na superfície, né? E tá tudo bem, faz parte do processo. A gente precisa começar em algum lugar, né? Mas só citando. Sim. E é isso, assim, né? Os sintomas secundários da compulsão, da obesidade, traz essa questão da culpa, porque eu me proponho a seguir um caminho de dieta, exercício. Quando a gente fala em obesidade e tratamento para obesidade, você sempre vai ver as pessoas falando em alimentação, né? Dietas, tem vários tipos de dietas, e atividade física, uma coisa combinada com a outra. Pouquíssimas pessoas falam de emoção, né? Uma coisa que eu ouvi também de uma psicanalista, ela falando assim, não, de uma psiquiatra, ela falando que quando você toma remédio para emagrecer, você não pode tomar o remédio ad eterno, né? Até porque vai chegar uma hora que ele vai parar de fazer efeito. Todas as drogas, as drogas alopáticas, elas param de fazer efeito em algum momento, porque o cérebro se acostuma com aquilo, né? E o remédio para emagrecer, para tirar a fome, ele não é um remédio para você tomar um tempo todo. Ele é um remédio para você aprender a ter uma outra conduta, né? Para você aprender a ter novos hábitos. Então, é como se fosse um respiro nessa ansiedade de comer e de se encher de comida ou de coisas, né? De vícios. É como se fosse uma pausa, dá um break ali para o seu cérebro, né, para o seu corpo, para você ir com um pouco mais de calmaria e encontrando novas formas de você não ter essa compulsão e não precisar do remédio, né? Mas sim, muitas vezes a gente não consegue, as pessoas não conseguem largar o remédio, aí fica pulando de um remédio para o outro, e isso não é só para a compulsão alimentar, mas são para os vícios em geral, né? E isso acaba gerando uma culpa, isso acaba virando uma crítica, acaba virando uma autocondenação, do tipo assim, não acredito, como é que você não dá conta de resolver isso? Como que você não tem autocontrole? Como que você não consegue sair desse buraco, né? A gente vira nosso próprio algoz, a nossa própria... a nossa vozinha crítica, ela fica gritando, e isso, óbvio, não ajuda ninguém a ter autocompaixão por si mesma, né? E aqui tem uma coisa muito importante para a gente falar quando a gente está falando de vícios em geral, que é o hormônio do prazer. A dopamina,
ela é um hormônio que ela é associada ao prazer. Como na aula passada também a gente estava falando de prazer, tudo que a gente faz na vida, tudo que é prazeroso, que é gostoso, a dopamina está envolvida, não é só na comida, né? Só que a dopamina, ela é um hormônio que a gente, até por causa da nossa sociedade, e a mídia sabe fazer isso muito bem, né? Que é despertar na gente os gatilhos do desejo. Para que você alcance alguma coisa, você sinta prazer e você tenha aquela sensação, aquela descarga de dopamina assim no corpo que te traz aquela sensação de prazer, né? Eu já identifiquei que eu tenho descarga de dopamina no meu corpo quando eu faço isso aqui, ó. Eu tenho uma listinha de coisas que eu quero fazer no dia, aí quando eu vou lá e dou check na listinha, eu falo, fiz, pronto. Só que aí tem mais um monte de coisa para fazer, né? Então, a dopamina, ela está em tudo, né? Que traz prazer. Não é só comida, não é só o vício, né? Ela está no sexo, ela está na questão, por exemplo, quando... Disso que a Gita ali está falando, né? Fiz uma meditação incrível, transcendental, dopamina ali sendo liberada, né? Estou aqui dançando, super gostosa, livre, leve, solta, dopamina sendo liberada. Né? Então, tudo que a gente faz, respirar com consciência, fazer uma prática de respiração calorosa, né? Tudo isso vai dopamina. Então, o que é importante a gente falar quando a gente está falando de vícios, assim, né? A gente usar o próprio gatilho do cérebro, e aí falando de uma forma da química do cérebro, né? É entender que, ok, a dopamina ela vai comandar a minha vida, mas como que eu posso, por trás do pano, vamos dizer assim, né, dar um jeitinho para que a dopamina ela não ganhe só quando a gente está falando de vícios, né, comidas que são, por exemplo, açúcar. Açúcar, gente, é a coisa mais viciante que existe. Né? Eu acho que deveria ser proibido, inclusive, dar açúcar para criança, né? Porque você dá açúcar para criança, a depender da idade, o cérebro dela é uma explosão de hormônios e aquilo vai bombardeando o cérebro da criança, né? E aí ela vai ficando... Ele é mais viciante ou tão viciante quanto a cocaína. Exato. Isso já foi provado, né? Exato, exato. E a comida hoje, né, tudo, se você for olhar, mesmo a comida salgada, ela tem açúcar, né, de alguma maneira ali camuflada, ela tem açúcar, né. O carboidrato em si, quando o corpo acaba de digerir ali, de fazer a decomposição, ele vira açúcar, né, então o açúcar acaba sendo esse mecanismo fácil, assim, da gente liberar a dopamina e sentir prazer. Se a gente sabe usar isso de uma forma saudável, tudo bem. Se isso vira uma patologia que acaba me dominando, né, aí fica essa complicação, né? E falando em compulsões, né, acaba sendo isso, porque tudo que gera a dopamina pode acabar virando um vício. O sexo pode virar um vício, fazer compras no shopping pode virar um vício, eu acabo me enchendo de dívidas e não consigo quitar isso, né? Esses dias eu lancei uma pesquisa nos meus stories, porque eu sempre tive um hábito de falar assim, eu sou viciada em corrida. E aí começou a me dar um tilt assim na cabeça, eu falei, gente, mas espera aí, vício não é uma coisa ruim? Corrida para mim não é uma coisa ruim, pelo menos não está atrapalhando a minha vida por enquanto, né? E aí eu lancei isso. Vício, a gente pode usar a palavra vício para uma coisa que é boa, por exemplo, vício em academia, vício em corrida, vício em esporte. A gente vê muito isso em esporte, assim, né? O que vocês acham? A gente pode fazer isso? Faz sentido ou não? Faz sentido. Para mim, vício é que a gente já olha a palavra vício de uma coisa já como nociva, mas o correr te dá o prazer. Ir para a academia, se você treina todos os dias, se você não é aquela alucinada e obstinada que fica na academia meio período, mas eu tenho vício, eu tenho... usar a palavra vício como se fosse uma coisa não degradada, uma coisa comum.
uma coisa que gere dopamina para mim, mas uma coisa que eu também estou controlando, quando aquilo que você falou. Então, eu acho que dá para falar disso, desde que as pessoas entendam desse outro lado. Mas essa parte de compulsão, vícios, e vocês estão trazendo dois lados para mim que eu não tinha parado para pensar. Um do preenchimento desse vazio, tá? Que é uma coisa que a gente vai... Eu ia assim, fuga, eu ia estar querendo o prazer, deslocando até você ter prazer numa coisa e você entra e cria o vício, deslocando a questão do prazer. Mas, assim, o preenchimento, e daí a hora que você fala, nunca vamos achar. Quer dizer, aí você faz assim, Patrícia, quando você falou, não adianta ficar procurando, porque você nunca vai achar. Eu olhei e falei assim, o que faço eu no meio dessa terra? Mas daí já vem, calma, eu com a meditação, então acredito sim que a meditação é uma das formas que tem N formas de a gente se encontrar. Eu consegui te entender, mas na hora que eu escutei... Assim, a gente nunca vai achar fora, né? Não vai ser meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, ninguém que vai preencher, né? E deve ter impactado em mim, porque é lógico, eu acho que eu estou buscando muito fora, então impactou... Nossa, ficarei com esse vazio para sempre. Não, eu consegui te entender, mas É que, na verdade, todo mundo está buscando fora, né? São pouquíssimas pessoas que se deram conta ainda, assim. O mestre do meu mestre, por exemplo, ele fala que a espiritualidade são para as pessoas ricas, porque essas pessoas já conseguiram tudo na vida e ainda se sentem vazios por dentro, sabe? Então, dependendo do nível de consciência que a pessoa vem nessa vida, né? Porque eu acredito em outras vidas, pelo menos, essa fala para mim tem total validade, porque é isso, as pessoas ainda buscam no fora, na riqueza, no poder, no sexo, no corpo perfeito, no namorado perfeito, no marido perfeito, aí não dá nada certo, vamos ter uma criança, porque quem sabe a criança vem para preencher esse meu vazio, aí a criança também fica ali por um tempo, na hora que ela vai embora, você sente o vazio de novo, né? Então, assim, o quanto antes a gente se der conta disso, mais rápido a gente faz esse caminho de retorno de volta para si mesmo, né? E isso eu falo muito nos cursos que eu dou e nos meus retiros, o tão importante que é da gente parar e falar, não, peraí, tá tudo bem desfrutar do mundo, desfrutar daquilo que o mundo está nos dando, porque estamos vivos e a gente tem os 5 sentidos e a gente, né, tá tudo bem desfrutar disso, mas sem colocar a razão da nossa felicidade, da nossa plenitude nisso. São duas coisas completamente diferentes. A gente precisa saber discernir, a gente precisa poder, aprender a criar esse espaço entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem do lado de fora. E desfrutar que está tudo ótimo, está perfeito, mas sem estar apegado àquilo. O negócio é o apego. A plenitude, é isso que eu também estou buscando. Mas ter a plenitude interna, daquilo que você falou, integrado, entendeu? De você ter. Porque da hora que você tem, nossa, eu acho que o externo, usando o termo dopamina, na hora que você tem o externo se transforma em dopamina muito mais, porque você está conseguindo ter internamente. Então, acredito muito nisso. Mas a gente é acostumado, a gente veio nesse mundo e é sempre assim. Vai em busca da felicidade. Você vê isso, vai em busca daquilo, mas nunca para se olha, se vê.
Sabe aquela história? Acho que vocês já ouviram isso, né? O cara que tá procurando a chave debaixo de um poste de luz, assim, ele tá olhando para o chão, procurando, aí chega alguém e fala assim, o que você tá procurando? Ah, perdi minha chave. Aí o cara fala, você perdeu aqui? Aí ele fala, não perdi aqui, mas estou procurando aqui. Do tipo assim, é isso, né? Falam pra gente procurar a felicidade aí atrás, só que, tipo, não falam pra gente que ela tá fora, né? Peraí, não é? Eu ainda vou te falar mais, né, Rosana? É isso que você falou, assim, busca felicidade, busca felicidade. Eu te falo o contrário. Para que a felicidade já está aqui, você vai achar. Perfeita, perfeita. Mas desde que eu me dou por gente, a gente escuta, né? Vai encontro, busca. Agora está mudando. Quer dizer, pode ser que eu estou olhando para isso, mas agora é assim, seja feliz. Agora as pessoas estão, seja feliz. Você quer alguma coisa nessa vida? Seja feliz. Mas desde que eu me dou por gente, vai em busca, vai procurar. E é interessante isso, porque o vai em busca, né, é uma ação, é o vai fazer algo para achar a felicidade, né? E o que a Gita lhe traz sente a felicidade, ela já está aqui, para de fazer e passa a sentir, né? Olha, senão você vai ficar cindido o tempo inteiro cindido. E é difícil fazer esse caminho depois que você aprende aí, sei lá, é difícil você fazer. Não é fora, é dentro. Meu, é um caminho, e é para poucos. Eu não falo que, do jeito que a gente aprendeu, é para poucos. Porque aí é uma coisa... E também tem uma coisa que a Gita ele falou e me fez lembrar da questão da função do sobrepeso, né? O porquê, e isso poucas pessoas falam quando a gente está falando da questão de obesidade, né? É tipo assim, por que alguém escolhe ficar com sobrepeso? O corpo ficar maior, né? Tem 3 motivos. Ou aquela pessoa quer ser vista, né? Por uma questão da infância dela, ela não foi vista, ou ela, sei lá, tinha na casa muita gente, muitos irmãos, ou os pais ausentes, trabalhando muito, não tinha tempo para aquela criança e tal. Ela começa a trazer para ela um mecanismo de, se eu aumentar de tamanho, quem sabe me percebam, né? Quem sabe, assim, vão me enxergar. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, na família atual, ela se sente não vista, não pertencente, o corpo, por esse mecanismo, né, de ter sido adotado lá na infância, o corpo vai e, agora eu quero ver quem não nota, né? Porque aquela história que a tal da gordofobia, né? Que o gordinho sempre tem uma piada, né? Sempre o povo fala, olha lá, o gordinho, não sei o que e tal. Então, pro bem ou pro mal, ele acaba sendo visto, né? Não de um jeito benéfico, mas enfim, o corpo, a mente não separa, né? O que é bom, o que é ruim. Ela só entende que o mecanismo é esse. O outro mecanismo é de proteção. Eu atendo muitas mulheres com questões de abuso sexual, né? Ou abusos de outra forma, violências, né? E ficar maior é um jeito de esconder a sensualidade, a sexualidade daquele corpo, né? Porque, de novo, lá na infância, talvez essa criança foi molestada de alguma forma ruim, que causou um trauma, causou uma ferida emocional, e o corpo aprendeu a se proteger, tipo, aí é o contrário do primeiro, tipo, não vou chamar a atenção, pelo menos a minha sexualidade, as minhas curvas, né, do corpo e tal, eu não vou chamar a atenção, que é para não ser abusada, né, de novo, que acaba sendo o sobrepeso uma forma de se proteger, de se esconder, vamos dizer assim. E a outra função é você aguentar o peso, né? A Gita falou assim, da criança que vira a função da vida dos pais ali, né? Gente, isso é um peso gigante para uma criança que é o projeto de vida dos pais, né? Então, muitas vezes, essa criança acaba entendendo que ela tem que ser forte, que ela tem que dar conta, ela tem que ser o orgulho dos pais, ela tem que fazer tudo que os pais querem. E aí, muitas vezes, ela vira aquela pessoa meio workaholic, que trabalha demais, e aí o corpo vai crescendo, né? Para ter uma estrutura para aguentar, para ter uma estrutura de aguentar
o peso que ela carrega sei lá, de agradar os pais, né? De poder trazer, de buscar esse reconhecimento dos pais. Então, ninguém também fala isso quando a gente está falando de emagrecer, né? De entender qual é a função do sobrepeso para você. Você usa ele para quê? Para se proteger, para ser visto, para carregar o peso da família, porque às vezes tem isso, né? Até hoje, até depois de adulto, tem pessoas que estão carregando os pais nas costas ainda, né? Ou os irmãos, ou a família toda, né? Então, tem toda uma dinâmica familiar aí também para ser olhado, né? Quando a gente abre constelação, tá lá. Olha aqui, ó, tem uma família de papagaio inteiro em cima das costas da pessoa, né? Depois não entende porque ela não tem dor nas costas. É bem assim. Bom, só para a gente finalizando, o perigo das dietas restritivas é a gente falar do não pode comer, né? Aí entra na proibição, o nosso cérebro entra no estado de alerta de não, como se fosse... Oi? De que vai faltar. Isso, modo de sobrevivência, né? E aí não funciona, né? Então entra de novo na coisa da escassez, e aí não é o melhor caminho dietas restritivas, né? Então, qual que é o melhor caminho, gente? Então, dentro disso que a gente está falando, o melhor caminho é autoconhecimento das emoções. É entender para que essa compulsão serve, o que tem por trás dela, né? Qual que é o pano de fundo, qual que é a emoção que eu estou tentando abafar, o que eu estou tentando esconder, né? Entender quais são as minhas necessidades de realmente, sei lá, às vezes é fome, estou com fome mesmo, né? Ou é uma ansiedade, ou é uma preocupação, ou é uma chateação. Que existe a fome que é real, existe a fome emocional, né? Então, a gente entender as nossas necessidades faz com que a gente tenha essa autoobservação de, peraí, eu estou com fome mesmo, ou é só uma busca para aliviar alguma coisa, para saciar alguma coisa, né? Então, entra nisso de comer com fome, nutrir a alma, né? O que vocês fazem para nutrir a alma, gente? Me dá alguns exemplos aí. Eu canto, danço, vou para a floresta, ando de pé no chão, fico em silêncio, vou nadar no mar. A Guita pegou todos os exemplos que eu ia falar. É tudo que eu faço todo dia da minha vida. Assim. E é isso, é uma delícia. Ótimo. Nutre a tua alma, é isso. É exatamente isso, né? Cada um tem o seu contexto do que nutre a minha alma. Já vi mães que falam assim, 5 minutos que eu paro para brincar com a minha filha, para mim é o céu. Pronto. É um jeito de nutrir a alma, né? Então, cada um tem o seu mecanismo. Isso que é importante saber, né? E quanto mais eu tiver no meu dia ilhas de momentos, não precisa ser assim, eu gosto de brincar com a minha filha, mas eu tenho que sentar 1 hora, 2 horas com ela. Não, ilhas, pequenos momentos de prazer, né? De nutrição da alma, vai saciando o seu corpo, vai aplacando essa fome emocional que você não precisa sair devorando as coisas, né? Se enchendo de coisas tóxicas. Autoaceitação, não comparação, né? Não julgamento. Quando a gente entra nessa a grama do vizinho é mais verde que a minha, lascou. A gente começa eu não presto, minha vida já está toda cagada, eu vou comer, vou chutar o pau da barraca e vou comer tudo que pode, o que não pode, né? Vou cometer os vícios lá, ou seja, eu já me sinto mal, eu vou me colocar num lugar pior ainda e eu não vou ter força para lidar com isso, né? Com as compulsões. E presença e gratidão. Tem um movimento... A gratidão, ela é um sentimento que ela preenche qualquer buraco. Exato. Inclusive, tem muitas linhas religiosas, espiritualistas, né? É um hábito interessante. Eu não tenho esse hábito não, gente, mas eu quero ter. Tem muitas linhas que trazem aquela ideia de você, antes de começar a comer, fazer um rezo, fazer uma oração, fazer uma mentalização, agradecer a pessoa que, sei lá, plantou o alimento que você está comendo, colheu, transportou, a pessoa que cozinhou, né, se não foi você, enfim.
Eu acho lindo isso, porque parar antes de comer, quando você chega na frente do prato, você para, você fecha o olho, respira, você está meditando, você está voltando o olho para dentro de você, percebendo o seu corpo, e parece besteira, mas esses poucos segundinhos que você faz isso, traz essa completude, essa coisa de acalma. Você reverencia, eu criei esse hábito, e é uma coisa que e não é, espiritual, não religioso, é o hábito de reverenciar e de realmente estar grata. Mesmo que eu fiz, ou que o outro fez, grata por estar naquele... E é essa sensação mesmo. Eu, às vezes, vou, porque eu estou com a fome, eu paro, porque eu criei o hábito. E dá uma sensação, como a Rita falou, sabe, de gratidão. Gratidão, você está reverenciando, você está agradecendo realmente aquele momento. E só a vibração, né, do sentimento de gratidão já muda também a vibração do alimento, né? Eu tenho esse hábito, né? Eu tenho muitos hábitos que vêm da Índia, assim, porque além do meu sistema reconhecer tudo isso muito fácil, assim, eu já tive lá muitas vezes, eu tenho mestres de lá, então... E uma coisa também que me ajuda muito, até como mulher, e que a gente faz muito, é comer num bowl. Em vez de comer no prato, comer num bowl. Porque o bowl, ele tem um formato do útero da mulher, então é como se a gente estivesse nutrindo também o nosso útero. É muito lindo isso, assim. E a gratidão, gente, a gratidão, se não me engano, é o sentimento que tem a mais alta frequência, ela é mais alta do que o amor. Então, ela é capaz de curar muita coisa. E é uma pena, a palavra gratidão hoje está sendo usada de uma maneira tão pequenininha e de uma forma tão... Não é banalizada, mas de uma forma muito pequena do tamanho que ela é, do jeito que você está falando. Hoje você vê qualquer frasezinha, gratidão, gratidão, gratidão. E é uma coisa, as pessoas não estão parando para pensar realmente na profundidade do que é uma gratidão. Sentir, né? É o sentir de novo, Isso. né? É essa galera do gratiluz, né? Que a gente chama. A galera, gratiluz, tudo. Eu ouvi uma vez, achei tão bonito, quando você fala agradecida. Gabriela, a gente não está te deixando falar, Gabriela. A Gabriela, coitada, nós não estamos te deixando falar, linda. Só estou ouvindo. Ah, bonitinha. Tá. Uma vez eu achei bonito, uma pessoa falou assim, quando eu estou agradecida, é que eu reconheço que a graça desceu e que eu recebi aquela graça, né? Eu acho isso. A graça divina, né? A graça do universo. Enfim. Eu sei que eu nunca ouvi. A graça desceu, que legal. Posso fazer um comentário? Claro. Com relação à gratidão, porque realmente é do sentir, né? Mas na minha experiência, eu tenho que buscar sempre, como se eu tivesse que racionalizar. Não é uma coisa que vem natural. É como a meditação também. Eu posso fazer meditação, eu estou lá num estado pleno. Eu saio da meditação, essa plenitude desaparece. E não dá para viver só meditando, né? Não, mas eu ainda não consegui achar a fórmula de levar isso para o dia a dia, sabe? Mas essa é o nosso desafio. É integrar a meditação em qualquer coisa que a gente faça na vida, o tempo inteiro. E é por isso que a presença é importante. E como que a gente tem presença? Às vezes com uma respiração, assim. E no início é colocar aquele negocinho que você prega, os panfletinhos. Post-it. Os post-it, para lembrar. Não tem jeito. Porque a gente fica cego, né? Não sei, vem uma coisa assim, uma revolta, quando vê uma injustiça, alguma coisa,
Meu Deus, cadê aquela plenitude da meditação? Mas então, Gabi, é interessante essa percepção, porque a gente às vezes entende que a meditação é sempre aquele estado de paz e de calmaria, né? Que na verdade, não necessariamente. Meditar é você reconhecer o que você está sentindo e o que isso causa no seu corpo. Então, no momento da revolta, você pode meditar nesse momento e parar, peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo. Putz, eu estou muito revoltada por causa disso, disso, disso. Deixa eu ver no meu corpo o que a revolta faz. Peraí, onde que está doendo? O que eu estou sentindo, né? É palpitação? É mão molhada, né? Mas às vezes está numa situação com alguém, não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo, quando vê, já foi. Aí eu parar para respirar, conta até 10. Porque eu posso contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu estava furiosa. E aí, eu tomei a decisão com muita clareza de mandar uma mensagem para uma pessoa. E eu fui bem dura com as palavras. Só que eu pus intenção bem clara naquelas palavras, sabe? E eu falei para a pessoa, eu estou sendo dura e por trás dessa dureza tem uma clareza de intenção e eu estou ok com ela. Aí cheguei, mandei a mensagem com tudo que eu quis falar, não desrespeitando, nem cruzando limites, nem xingando, nem nada disso, mas assim, colocando o meu espaço aonde eu quero ser respeitada e cuidada, né? E aí eu cheguei, uma pessoa falou assim, como é que você tá? Eu falei, eu tô assim, Aí, o que foi? Eu falei, sabe? E aí eu soltei uns 5, 5, e aí eu soltei os 5 e depois eu fui para a floresta. E aí eu fiquei 1 hora na floresta, fazendo a minha caminhada, prestando atenção na minha respiração, né? Tipo, olhando para o verde, a calma, a raiva. É você aceitar isso dentro de você, estar aqui e tomar atitudes para te trazer de volta para esse estado da mente, né? E assim, a injustiça, ela não existe. Já percebi. A injustiça, ela existe dentro do pouca capacidade de enxergar que nós, seres humanos, temos. Mas no plano do big picture maior, não existe injustiça, está tudo em harmonia e tudo tem que ser do jeito que for. Quando a gente acha que existe uma injustiça, tem uma coisa que é sutil e que a gente precisa começar a olhar para isso também, é uma certa arrogância de se achar talvez melhor do que o outro. A gente precisa olhar para isso, assim, sabe? Muito. Eu tenho trabalhado bastante isso, assim, essa coisa de que tá tudo bem do jeito que tá e que toda a alma precisa passar por aquilo que precisa passar e que eu não sou ninguém para estar julgando aquilo. E isso me traz uma certa paz. E quando eu preciso ser responsável por aquilo que eu posso controlar, aí sim é a minha responsabilidade. Mas quando é no geral, a gente precisa colocar um capuzinho de humildade e saber que existe uma força muito maior regendo isso aqui. E por mais que... E eu entendo que venha de um coração também, né? Poxa, eu passei anos da minha vida chorando toda vez que eu via uma criança sofrendo de fome na África, sabe? Eu entendo essa dor que a gente sente, mas ela vem dessa pouca compreensão que a gente tem do todo, de uma coisa que é muito maior. Faz sentido? A nossa visão é muito limitada, né? Lógico que faz sentido. Faz sentido Eu parei de dar... quando eu entendi isso, eu parei de dar, como é que chama? Esmola, por exemplo. Porque você acha que você está ajudando, né? Eu sou uma pessoa muito boa, eu dei R$100 para aquele cara que está pedindo esmola. E às vezes essa boa intenção, na verdade, é até uma má, causa uma má
repercussão para aquela pessoa, porque o que aquela pessoa não precisa de esmola, Mas ela essa precisa parte, eu ela precisa de entendo. fortalecer a alma dela. Eu sei, eu entendo, mas de repente, seja a esmola, ou a fome, ou alguém que está necessitando de um teto, Guita, eu estou achando, tá? É uma coisa demais para mim. Se me faz bem, eu realmente ajudar, colaborar, ter a empatia com o outro, e me faz bem, isso acho que não. Não, e você está nesse grau. Bom, primeiro, eu não consigo nem meditar. Se falar como vocês, eu medito, estou plena, igual a Gabi. Não consigo, ainda não consegui. Mas vou conseguir. Então, é uma coisa que talvez eu esteja falando, porque eu não consigo ver esse todo que vem. Mas, de qualquer maneira, você está num caminho lindo, você está nele, você vai. Agora, eu estou aqui, no meio dos vícios que vocês falaram, eu tenho, então hoje eu começo a refletir, eu não consigo parar de fumar. Eu mudei tudo na minha vida. O cigarro continua. Mas está tudo bem, minha linda. Eu não Eu estou sei. falando assim de não ajudar, né? Tipo, é claro Você que está respondendo lá. Então, é claro que nossa, quantas pessoas eu recebo na minha casa, não é isso que eu estou eu falando, sei, né? mas não. Eu estou falando assim, eu já dei o pão de queijo que eu estava comendo para uma pessoa que falou, me dá dinheiro porque eu estou com fome, não, eu te dou meu pão de queijo, eu vou deixar de comer para te dar. E a pessoa falar, eu não quero isso, não. Já ouvi, É já disso que eu tive estou isso. falando, né? É disso que Tá, eu estou falando. já Assim. tive isso, já tive de dar um prato de comida e a pessoa jogar na porta da minha casa, na porta. O prato está 1 metro depois. Então, quer É. dizer. E eu vou te falar que eu já fui fumante, tá? Você Eu vai já me fui ensinar, então. fumante e eu gostava bastante de E fumar. eu gosto. E aí eu vou começar a parar para pensar, porque eu mexi em um monte de coisa da minha vida, mas o cigarro, na hora que a Patrícia falou, por trás, você tem que ver o que é a necessidade. É óbvio que tem. Já começa Eu pelo oral, comecei, é óbvio que tem a ver. eu comecei a fazer aqui em Ibiza, eu me lembro direitinho, que eu falei, cara, eu vou me pesquisar. E aí, toda hora que eu pegava no cigarro, eu fumava o cigarro, mas antes de fumar, eu falava, o que eu estou sentindo? Que E necessidade Não, normalmente, é essa? assim, é bom fazer um escaneamento, tipo, 3 horas antes de me dar a vontade de fumar, o que aconteceu? Né? 3, 4 horas antes. Por eu exemplo, normalmente estava triste. O meu era é, tristeza. é um bom jeito de começar se pesquisando, né? Você vê, por Gente, exemplo, sei lá, eu fumo, vamos supor, eu fumo a cada 6 horas. Ok, então nesse intervalo de 4 horas, 3 horas, o que aconteceu para me dar o gatilho à vontade de fumar? Você vai achando respostas, né? Você com vai. certeza. Quando a gente investiga a gente vai achando respostas que vão dando aquele, então eu acho que é por aqui, talvez seja isso aqui. Mas eu acho que também tem essa questão de domínio do vício, né? Até da dopamina, sei lá. Aí é que eu acho que, não Gabriela, sei porque o se tem outro cigarro. slide aí, Paty, tem um outro slide ou esse era o último? É Aí é que vem o que é o último slide, é esse que eu queria tratar com vocês, que a gente fala, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é discernimento, mas o discernimento sozinho, ele não tem o poder de fazer a gente parar com o vício, porque Não, todo mundo que fuma sabe que faz mal. eu Se sei. o discernimento fosse uma coisa por si só poderosíssima, ninguém fumaria. Só que ele sozinho, ele não tem força. O segundo ponto, então, o primeiro é ter o discernimento, é conseguir ver. O segundo é ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque é difícil, como a Gabriela falou. É muito difícil. Qualquer vício.
É muito difícil. A gente Mas, Rô, Começa começa a pensar nisso, assim, como que eu posso colocar coisinhas pequenas de prazer no meu dia? Porque aí é aquilo, eu estou usando a dopamina. Meu cérebro está lá, cheio de dopamina, só que não pelo cigarro, mas de uma coisa que é saudável, por uma coisa boa, né? Com certeza. É que eu acho que eu deixei o vício, e não é por acaso que hoje estamos falando de vício. Eu deixei, que fiz tanta visão na minha vida, tanta coisa, tanta mudança, transformação. O cigarro está aí. Eu sei que incomoda meu filho, incomoda quem está perto, mas ele está aqui, ele é o meu, e não vou abrir. Parceiro, não. de todo dia. Parceiro. Realmente, você usou, é de todo dia. Ele não é direto, mas ele, a hora que eu fumo, que depois do meu café. E o primeiro do dia, para mim, é o mais prazeroso, que depois do café pretinho, eu entro em dopamina pura, entendeu? Cafeína também vicia, né? Lógico. São tudo coisinhas É um gatilho que anda junto, né? Tem algumas pessoas que o cigarro, o gatilho é o álcool, outro é o café, né? O cheiro do café já dá vontade. Mas, Rô, vou te falar uma coisa, não se condena. Se você está dizendo que você já fez várias mudanças e ainda não saiu o cigarro, que bom, porque talvez ele seja a corda, o fiozinho que está te segurando para você não ir para o lado da loucura, sabe? Eu ia chegar nisso que eu estou falando, eu fiz tanta coisa que ele realmente, hoje, eu tenho certeza que ele me está me sustentando em alguma coisa. Pronto. Mas é importante, consciência, como sempre, né? Talvez ele esteja funcionando igual aquilo que eu estava falando do remédio para compulsão, para baixar a vontade de comer, né? Você tem aí um tempo, e o cigarro acaba sendo esse subterfúgio, para acomodar todas essas mudanças e você se adaptar a tudo isso, aí depois você dá o outro passo, de largar o cigarro, né? Vai sair. Eu acho que assim, olha, o meu momento foi quando eu comecei a surfar. Para mim foi um dopamina na veia. Não, foi um incentivo. Foi um incentivo muito grande, porque, pô, cara, surfar é um puta de um esforço. Sabe, você ficar 1 hora remando contra a correnteza, às vezes, levando onda na cabeça. A necessidade de você ter mais disposição respiratória. Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, por um tempo, não foi suficiente. Eu diminuí, mas eu ainda fumava. Por quê? Eu tinha o meu cérebro, eu tinha uma conexão de que eu só ia no banheiro fazer cocô se eu fumasse. Então, toda hora que eu não fumava, eu ficava constipada. E aí, era o mal-estar da constipação. Aí eu voltava a fumar de novo. Aí era essa coisa. Então, eu fiquei muito tempo sem fumar. E aí, na hora que eu arrumei um namorado que a gente estava terminando, eu voltei a fumar de novo. Que aquilo me gerou coisas internas, assim, velhas, antigas. E aí, eu comecei a fumar de novo. Mas o surf me ajudou muito, e a hora que eu tomei a decisão foi o dia que eu perdi a minha melhor amiga por um câncer. Então, aquele dia, parece que o meu cérebro cortou essa conexão. A dopamina. Ele cortou, assim, ele falou, eu quero viver, e eu quero viver bem. Depois disso, isso já tem uns 3 anos já, eu já fumei de novo, mas 2 ou 3 vezes, não mais que isso. Ela lembrando. Quanto tempo? 2 ou 3 vezes. Mas, assim, todas as vezes que eu fumei, eu estava me sentindo sozinha e triste. É um companheiro, a Gabriela falou certo. Ele preenche também, né? Aquilo que a gente não preenche sozinho, ele vai lá. Exato. Ele preenche, né? E assim, o pulmão é o órgão da tristeza, né? Uau, então, mesmo? O pulmão é o órgão da tristeza. Então, na hora que você começa tipo, poxa, eu tô triste. Só que se eu fumar, eu sei que ele vai me fazer mal. Ele vai me fazer bem, mas ele vai me fazer mal.
E aí entra o discernimento e entra a coragem de falar, não, eu tô triste, eu vou sustentar essa tristeza, eu vou olhar para ela e vou escolher uma coisa mais saudável para mim, porque isso é amor próprio. Você sabe que agora eu estou me lembrando, a única vez que eu parei de fumar, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Aí, como tem essa questão de vida, este apelo de vida, que eu estou com um filho gerando e tudo mais, eu não tive, não pensa que eu passei mal ou deixei de passar, eu parei. Mas o bebê saiu de mim. O buraco estava preenchido, né? Exato. Mas olha só, tem uma coisa interessante nisso, né? Porque é tipo assim, tem uma vida que eu estou gerando, mas é uma outra vida, não é a minha. Porque pela minha vida, eu não consigo parar. Eu voltei, é isso que eu estou falando. Porque é aquilo que eu falo, aqueles anúncios lá na caixinha do cigarro, né? Que causa câncer, efizema, não sei mais o que, não sei mais o que, não funciona. Porque a minha madrasta, ela fuma e ela fez igual você. Ela teve 3 filhos, nos 3 ela parou de fumar na gravidez, mas depois de um tempo volta, né? Aí eu falo, gente, por que a gente para de fumar quando a vida é do outro, mas a nossa própria vida a gente não cuida assim com tanto amor, né? Mas é verdade. Olha, vícios, compulsão, são coisas que realmente têm que ser tratadas. A gente está falando aqui do vício do cigarro, o alcoolismo, então, e aí vai, nossa. Por isso que tem essa recomendação aqui, né, de procurar ajuda, né, de realmente olhar e falar, peraí, eu preciso de ajuda, né, de reconhecer que às vezes é isso, a gente não dá conta sozinho e estamos aqui nessa rede toda de pessoas para se ajudarem, né? Uns jogam... Mas a conscientização valeu. Para mim, valeu a puxada de orelha. Pelo menos conscientiza aonde é, pelo menos. O que bom. Mas assim, ó, vai treinando a sua mente, porque assim... Bonitinha, ela me auxiliando. A gente vai treinando, é assim que é, tipo assim, deu vontade de fumar, fala assim, daqui a 5 minutos eu fumo. Aí você espera os 5 minutos. Aí vai dar... E nesses 5 minutos... Fica 5 minutos tomando água. Não, nesses 5 minutos vai dançar, chacoalha o corpo igual o bonecão do posto, vai fazer uma coisa gostosa. Aí você vê se a vontade de fumar ainda tá lá. Exatamente. Aí dá uma caminhada. Obrigado por tudo. A gente precisa de novas conexões cerebrais. Ô, Guitali, já pensou? A Rosana vai chegar lá no retiro e falar, não fumo mais, tá? Não vou me compreender. Falta um mês pro retiro, hein? Meu Deus! Não, eu vou estar mais consciente lá, com certeza. Mas sabe o que é? A gente precisa causar, porque tudo isso são conexões neuronais, né, gente? Então, a gente precisa... E a gente tem essa possibilidade de criar novas conexões neuronais que nos colocam em conexão com a naturalidade do nosso ser. A naturalidade do nosso ser não precisa do cigarro. Nossa, o fato eu compreendo muito o que você fala. Eu estou alinhada com você. O problema é... Mas é verdade. Mas faz esse teste, tá? Próxima vez que você sentir vontade, segura 5 minutos, vai dar uma chacoalhada no corpo. E vai escaneando. E ver como que vai indo. Ou pode ser que até a vontade vai estar lá, né? Porque é um hábito, a gente não muda assim. Mas pode ser que você perceba que ela está um pouquinho menor. A vontade está lá, mas ela está, sei lá, 60%, né? Então, já é um avanço. Perfeito. Já reconhece que obrigada, gente. Obrigada. Nossa, agora que eu vi a hora, como a gente fala, 20h25. Esse retiro tem que ter mais tempo, em 3 dias vai ser pouco. Eu estou querendo fazer de uma semana. O próximo vai ser o retiro de verão. Aí tem que ser uma semana para tudo isso, né? Aí vai ter surf. O próximo retiro do verão tem surf incluído. Ai, tem cerveja? Pois é, vamos fazer coisas aí diferentes. Mas, meninas, é isso, né? Espero que tenha feito sentido, que tenha plantado sementinhas aí.
Espero. Você não precisa nem falar isso, espero. Raquel, minha querida, você ficou aí quietinha, você está por aí, quer se apresentar, quer falar alguma coisa com a gente? Como é que tá? Como é que foi? Apareceu. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Eu cheguei atrasada, então eu fiquei aqui no meu cantinho só ouvindo vocês, mas gostei muito da conversa e realmente cada ponto que foi levantado faz todo sentido. E eu já venho estudando alguns outros estudos dessa questão energética e sempre tem um fundo emocional. A gente só tem que achar um meio de buscar, né? De tentar compreender da onde que está vindo, porque tudo o que acontece no nosso corpo tem origem mental e emocional. A gente tem que tomar coragem de ir atrás e descobrir para poder tratar. Por mais que pareça que vai doer mais, na verdade, vai doer, mas é a libertação. E esse sentimento de liberdade é muito maior do que o medo do que você vai encontrar ali, entende? Na hora que você cruzar essa barreira desse medo de sentir essa dor de novo, porque ela já está aí e vai doer. Na hora que você cruzar esse medo de sentir essa dor, de se ultrapassar essa barreira, você vai ser livre. E aí vai ter valido a pena, entendeu? Autoconhecimento é um caminho de muitas curas, né? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é um passeio no parque, né? Tem os seus percalços. Por isso que a gente está promovendo o retiro, por isso que a gente está promovendo, né, essas rodas aqui de conversa. E a intenção é essa, né? Que realmente vocês possam vir para o retiro para a gente poder usar esse corpo de uma maneira mais inteligente ou trazer mais consciência corporal para a gente poder lidar com esses hábitos da nossa mente que sabotam e que, né, levam a gente para o buraco. Porque o nosso corpo é a nossa bússola, é nosso meio de cura, né? É o instrumento que a gente tem para viver aqui na Terra, e é onde a nossa alma habita, né? Então, a ideia do retiro que a gente está promovendo é isso, é trazer vivências corporais, para a gente poder lidar melhor com essas emoções, com esses traumas, para que isso não fique mais fantasma na nossa vida, né? Então, vai ser uma honra, né, para a gente, para mim e para a Guita, se puder contar com a presença de vocês lá. A Rosana já está nos agraciando com a presença dela, né? A gente ainda tem mais 6 vagas, né, que estão ainda restando. E aí, qualquer coisa, fala com a gente, né, comigo ou com a Guita, a gente facilita o pagamento, a gente faz vários negócios. Tá bom, meus amores? Hoje eu escrevi um e-mail que eu queria deixar aqui com vocês, assim, né? Tipo, quando a gente faz esses convites para as pessoas pararem, se olharem, voltarem para si mesmas, se conhecerem, sentirem, e aí sempre vem, mas eu não posso, meu filho, porque o meu marido, não vou deixar ele sozinho, porque isso, porque aquilo. E aí eu te faço uma pergunta, e se você estivesse doente? O que você ia fazer com seus filhos? O que você ia fazer com seu marido? O que você ia fazer com seu trabalho? Né? Então, assim, marca na agenda, é um feriado, então não tem nem desculpa. E muitas vezes o fato de você não parar, não ter essas pausas na sua vida diária, te leva para uma cama de hospital para você parar. Então, você pode escolher também parar de forma consciente e saudável, para que você não tenha que parar na cama de um hospital, para ser cuidada, para ser vista, para ser olhada, para ser amada. Então, a gente está mostrando uma rota diferente para você conseguir tudo isso, mas que vai te dar prazer, consciência, amor e saúde, ao invés de destruição, doença e coisas ruins, né? Tristeza e essas coisas, tá? Então é isso. Gratidão, meus amores. Semana que vem a gente tem nossa última aula, tá? A gente vai falar de relacionamentos abusivos.
Oba. Manda o link da inscrição no grupo, eu acho, né? Ou no Sim. e-mail. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui, mas eu recebi as coisas em algum lugar. Eu te mando no seu WhatsApp, Tá. tá bom? Beijo, Então, meus tá, obrigada, gente. Tchau, meus Obrigada amores. também. Boa noite.